Olá a todos então, muito bem-vindos para mais um podcast aqui no canal YouTube. Estamos aqui com a nossa convidada especial, Pastora Lídia, pastora aqui da Igreja CCVA Moscavide, muito bem-vindo. Obrigada, David. Ai, pois, Obrigada, David, obrigada. Ok, nós hoje temos aqui um tema que eu fiquei muito entusiasmado para falar, que é motivação. Gabriel, tu tinhas muitas perguntas, então diz lá. Microfone. A primeira pergunta é: qual foi o motivo para a pastora ser pastora hoje? Hoje? Sim. Mas também já Não. era ontem. Qual foi um Boa, pastor, boa. qual foi um motivo que A motivação. Sim, que a pastora É pastora. teve? Porque é que eu escolhi esta... Bom, isto é assim um bocadinho de uma história muito grande, não é? Já é uma história assim um bocadinho grande, mas pronto, ainda assim um bocadinho ao princípio e depois não contando tudo, só porque é que eu decidi seguir essa vocação. Porque é que não é bem uma motivação, é mais uma vocação, não é? Portanto, a minha motivação foi servir a Deus e seguir aquilo que eu sentia na minha vida, no meu coração, de fazer, que era seguir a Deus servindo pessoas. E era isso que eu fazia quando eu era uma miúda e estava na minha igreja, onde os meus pais estavam. E, portanto, eu aprendi com a minha família, com os meus pais, a servir a Deus, a ajudar pessoas. Eles sempre receberam muitas pessoas em casa, sempre serviram muito na igreja e, portanto, eu aprendi isso com eles, não é? Mas depois houve um dia em que eu senti mesmo que era assim uma vocação, uma chamada, digamos, uma decisão para a vida. Era alguma coisa muito importante e que não era só para aquela altura. Eu, na altura, tinha, quando eu senti isso pela primeira vez, tinha 14 anos. Portanto, não era só ali para os 14 anos. Depois levei alguns anos a perceber o significado disso, o que é que havia de fazer com isso, quais eram os caminhos que eu tinha que seguir para cumprir aquilo que eu sentia que era a minha vocação. E levei alguns anos e depois, quando tinha 19 anos, 5, não é? Quando tinha 19 anos, decidi que este era o caminho que eu queria seguir e queria, de facto, servir a Deus servindo pessoas. E estudei e depois, enfim, todas as outras coisas que fiz na vida foram, e muitas, até mesmo profissionalmente, de outras maneiras, foram, no fundo, ferramentas para me ajudar a servir melhor pessoas, servindo Deus. Não sei se querem fazer mais perguntas ou se chegou. Eu tenho uma pergunta que é: não sei se vocês aí em casa sabem, mas não devem saber, porque a pastora mandou uma mensagem a dizer assim: o título vai ser, então, motivação, sim. E agora vamos reverter e vou perguntar à pastora: o que é para si motivação? Caos. Sim, ok. Então, isso Caos, é muito caos. fácil. Motivação. Motivo, ação. E como é que a pastora define motivo e ação? Então, é aquilo que, digamos, anima o meu coração, me anima a mim, que me leva a uma ação. É a razão. Eu não queria usar uma palavra que pode ser dúbia e, portanto, eu não queria usar essa palavra, mas é... é uma decisão, bom, tenho que usar a palavra, um impulso que nos leva a uma determinada ação, mas que não é um impulso do tipo assim: vou fazer isto, vou beber um copo de água, tive um impulso, vou beber um copo, não é nada disso. Agora apetece-me casar com o João. Não é nada disso, não é um impulso, também não é uma força, no sentido que as pessoas entendem que são forças assim, tipo uma coisa um bocadinho estranha e tal. Não é nada disso. É uma decisão, no fundo, um interesse, vou-lhe chamar assim, se calhar assim é mais percebido, um interesse
específico que me leva a uma ação, alguma coisa que me motiva, é alguma coisa que me anima em função de algo. Portanto, é alguma coisa que me anima, que me leva a fazer alguma coisa, a ter uma ação, um comportamento em função de algo que para mim é muito importante. Pode ser uma necessidade minha, e muitas vezes as motivações são as nossas decisões em função das nossas necessidades. Nós queremos satisfazer uma determinada necessidade. Por exemplo, o Gabriel ainda há bocadinho estava aqui a dizer que comia 12 ovos. E ele come 12 ovos para satisfazer uma necessidade, que ele quer aumentar o aporte proteico, não é? E, portanto, come 12 ovos para ter um aporte proteico aumentado. Portanto, digamos que ele vai satisfazer uma necessidade. Não é bem uma necessidade básica no sentido da alimentação, mas é uma necessidade que ele, enfim, lá terá as suas razões para mais, se calhar, do ponto de vista mais afetivo, para conseguir comer os 12 ovos. Mas pronto, isto para dizer que, de facto, a motivação é alguma coisa que está em nós, que nos leva a fazer alguma coisa, para cumprir um determinado objetivo, que pode ser a satisfação de uma necessidade. E as necessidades não são só comer, dormir, vestir, não é? As necessidades são outras coisas. Nós precisamos de ser amados, precisamos de nos sentir importantes, úteis, precisamos de nos sentir felizes, não é? Portanto, há diversas formas que nós utilizamos para conseguir esses estados. Então, pegando nisso, qual é a sua maior motivação? A minha maior motivação, se calhar, vai em função da minha maior necessidade, não é? De acordo com aquilo que eu acabei de dizer, não é? Vai em função da minha maior necessidade. Se calhar, a minha maior motivação é... a minha maior motivação tem mesmo a ver com a minha relação com Deus, que se expressa também na minha relação com os outros. De facto, a minha maior motivação é mesmo o amor. O amor? É o amor, sem dúvida. O amor que eu posso receber e o amor que eu posso dar. Alguma vez a pastora se sentiu desmotivada? Sim, já me senti desmotivada. O que é que fez para ultrapassar essa desmotivação? A desmotivação, pois é. Quando uma pessoa está desmotivada, precisa de realmente fazer alguma coisa, porque se não fizer nada, fica ali num canto a lamber as feridas e a não fazer nada. Porque uma pessoa sente-se desmotivada por alguma razão, não é simplesmente porque acordou e estava desmotivada. Ficas desmotivado porque tu tens um objetivo que não estás a conseguir alcançar. E está a ser tão difícil alcançar o objetivo que tu ficas cansado do esforço ou enfim, está a ser demasiado difícil, não é? E, portanto, ficas desmotivado, não é? E, portanto, quando estás desmotivado, tens que persistir. Se de facto, primeiro, porque se eu fico desmotivada, já fiquei desmotivada algumas vezes na vida. Por exemplo, tive uma grande dificuldade eu não gosto muito de situações de avaliação. As situações em que eu me sinto avaliada são situações em que eu fico muito, muito estressada, muito em pânico, muito, muito nervosa, não é? Por exemplo, vocês já fizeram os vossos testes, eu sei que, enfim, alguns de vocês não ficam nos momentos de avaliação estressados, eu sei, alguns de vocês não ficam, mas também conheço que alguns de vocês ficam, não é? Não, tu não ficas, não é, David? Pois, não é que eu fico nervoso, eu fico com medo de não poder... Não digas isso, faz favor. Quando a senhora diz assim, o David muda de lugar. Pois. Está tudo quentinho já. Pronto, eu em momentos de avaliação realmente não me sinto assim muito confortável, mas houve a experiência mais traumática em termos de avaliação na minha vida foi a da carta de condução, mesmo. Foi muito difícil. A condução, não foi o código, foi a condução. Foi muito difícil. Eu estou com medo do código também, né? Não. O código foi à primeira e foi tudo bem, não houve nenhum problema. Não. Para mim, a teoria não é nunca um problema.
Agora, colocar em prática aquilo ali diante daquela pessoa, por acaso a primeira vez que eu fiz e que foi traumatizante para mim, realmente traumatizante, o senhor esteve a gritar comigo o tempo todo e, portanto, o senhor estava a fazer o exame e estava objetivamente a tentar chumbar-me por outras razões. E, portanto, eu fiquei realmente muito traumatizada com aquele exame e depois tive muitos problemas em conseguir motivação para Voltar a conduzir. voltar a tentar, não é? Porque, de facto, eu só de pensar naquilo ficava logo mal disposta e já não me apetecia mesmo nada. Mas agora já de voltar. conduz. Claro, mas não se podem abandonar as coisas que são difíceis, não é? Quando nós nos sentimos desmotivados e sentimos que há coisas que são difíceis, temos que encontrar estratégias para nos automotivarmos a conseguir ultrapassar aqueles problemas. Porque se nos deixarmos parar pelos problemas que nos desmotivam em função dos nossos objetivos, então se calhar nós não vamos conseguir muitas coisas na vida, vamos ficar assim muito nos pequenos objetivos, porque as coisas que são difíceis precisam de motivação a dobrar e isso precisa de persistência. E portanto eu tive que me convencer muito, tive muitos sonhos estranhos, mas também me ajudaram, se calhar, a ultrapassar isso de uma forma mais engraçada. Os meus sonhos normalmente são assim engraçados e ajudam-me a ultrapassar coisas, é giro. E, portanto, pronto, nesse sentido, consegui ultrapassar. E então, não quer contar o sonho? Um dos seus sonhos? Oh, meu Deus! A parte mais difícil é Dos essa. sonhos que enquanto andava a tirar a carta? Sim. Para quem não sabe em casa, foi o pastor agora que me disse isso. Pode passar aí agora, Filipe. Oh, meu Deus! Refresh. Bem, é que é assim, eu vou contar o sonho. Se alguém inventar isso, depois, aquilo que eu vou dizer, depois tem que me passar para cá o coisa da patente, não é? Porque, porque realmente... Artigo 13. Artigo 13. Porque realmente, pronto, é um sonho mesmo muito estranho, não é? Eu sonhei que estava nessa altura, portanto, em que andava com esse problema tão grande de ter chumbado no exame e de não conseguir coragem para me aventurar novamente. Eu estava a ter umas lições com o meu pai, que era instrutor, mas não foi com ele que eu fiz a carta, por causa da distância, não é? Portanto, estávamos noutro sítio. Mas eu ia lá de vez em quando, e o meu pai, no carro dele, não no carro de instrução, porque ele não tinha uma escola, não é? Portanto, no carro dele, levava-me lá por uns sítios, uns bairros assim com poucas pessoas, e ajudava-me a ter assim, por exemplo, a estacionar, as coisas que eu tinha mais dificuldade, ele ajudava-me e dizia-me assim, agora faz esta manobra, faz esta, com ele ao lado, mas no carro dele. E, portanto, uma vez, eu estava sempre com muita aflita, porque aquilo não era um carro de condução e, portanto, aquilo para mim fazia uma grande confusão, apesar de ele ser instrutor, mas aquilo não era um carro de instrução e, portanto, eu não tinha a carta e, portanto, aquilo fazia-me uma grande confusão. E uma vez eu sonhei que ia a conduzir o meu carro, não tinha a carta ainda, e, portanto, ia a conduzir o meu carro, que era um carro vermelho, era um carro muito giro. E nós eu ia no carro, ia assim em Setúbal, havia uma curva e havia uma brigada que estava a fazer ali uma operação de stop. E, portanto, eu antes da curva, antes de chegar aos polícias, saí do carro, encolhi-o, meti-o na mala, passei pela polícia e do lado de lá, depois de ter passado, não é, dada a curva, tirei o carro da mala, estiquei e segui viagem. Portanto, estas formas de resolver problemas são simplesmente fantásticas, não é? Portanto, uma pessoa de manhã, quando acorda e pensa no sonho, pensa assim, é assim, se eu consigo encolher um carro e meter na mala, também consigo passar na carta de condução, não é? O Elon Musk daqui a uns anos. Pronto, estavam os problemas de estacionamento em Lisboa todos resolvidos, não é? Alguém devia conseguir, através de engenharia molecular, de facto, olha, vê lá se não queres... Então é só uma questão de mudares um Imagina bocadinho. passares a não é? ponto 25 de Abril com o carro na mão.
Imagina passares o ponto 25 de Abril com o carro na mão. Na mão não, dentro da mala. Dentro da mala? Pronto. Pois. É uma laguinha do carro. Não havia filas, fazendo assim como... Pois, já viste? Não, mas as mulheres maravilha. conseguem enfiar tudo na mala da... Mas pronto. Eu tinha mais uma pergunta, agora esqueci-me. Inês, tu queres dizer alguma coisa? Alguma pergunta? Calma, agora esqueci-me. Diz lá, Eu tinha Gabriel. uma que é: existem pessoas que se motivam com desafios. A pastora considera-se uma pessoa que se motiva com desafios? Desafios grandes, não digo desafios. Quer dizer, eu motivo-me por objetivos, não é? Por isso. objetivos. Objetivos que eu me coloco a mim ou que eu aceito que outros me desafiem. Portanto, na verdade, sim. Eu acho que essa é uma... Mas é assim, é que existem então duas formas de motivação. Essa é a motivação que vem de fora, a motivação de fora. Portanto, as outras pessoas podem motivar-me lançando-me um desafio para... Mas eu tenho sempre que arranjar motivação interior, porque senão vou ficar pelo caminho. Ou seja, eu tenho que concordar, tenho que aceitar, tenho que me comprometer, e isso já vem de mim. Isso já é uma motivação interior. Portanto, nós precisamos sempre de ter motivação nossa, independentemente de outros estarem a puxar por nós, ou a desafiar-nos, ou a apresentar-nos grandes objetivos. Nós abraçamos-los se queremos, e aí temos de encontrar motivação interna, porque senão só a motivação externa não nos vai levar muito longe, porque nós respondemos ao que queremos. Então, mas e o que é que nós fazemos quando não conseguimos ter essa motivação interna? O que é que se faz aí? Fala com a pastora. Quando não se tem motivação interna para um desafio que seja eventualmente grande e que te colocaram de fora, tu tens que pensar sobre o desafio. Tens que pensar se tu queres aquilo, e se tu queres, então tens que arranjar a motivação. Tens que te automotivar, tens que arranjar estratégias de automotivação. Às vezes, essas estratégias chamam-se disciplina. Okay? Às vezes é estratégias de, não, eu realmente isto é importante para mim, eu quero. Mas não me apetece nada estudar, não me apetece nada, mas eu quero muito esta licenciatura. Mas não me apetece nada estudar. Paciência, não consegues ser uma boa... Até talvez consigas passar e até ter um canudo, sem estudar muito, mas não vais ser uma boa profissional. Não é? Portanto, se o teu objetivo é ter um canudo, tu fazes qualquer coisa. Mas se o teu objetivo é ser muito boa na tua profissão, então tu tens mesmo de te aplicar. E aí tens que ir buscar a motivação interna. Claro que externamente estão-te a dizer, olha, os objetivos para esta cadeira são isto, para este curso são este, tens que estudar isto, tens que aprender isto. Isto é externa. Mas tu não vais conseguir se não arranjares a interna. E ninguém te a pode dar. Não há ninguém, nem o namorado, nem a mãe, nem o pai, nem o amigo, nem ninguém. És mesmo tu é que vais buscar essa motivação, porque tu decides que queres e, portanto, tu batalhas por aquilo que queres, porque és tu que queres. E isso é muito importante. Quando alguém te coloca um desafio externo, que tu penses sobre ele e penses se tu realmente o queres. Se o queres, se é importante para ti, é o primeiro ponto para encontrares a motivação interna. E depois é uma questão de disciplina. E a disciplina, se calhar, é a coisa mais difícil. E depois dizemos, não estou motivado. Não estou disciplinado. Quer dizer, é mais fácil ir para aquelas coisas que são fáceis e que nos roubam o tempo, como, por exemplo, ver algumas coisas, estar nas redes sociais... dormir, sei lá, coisas que roubam o tempo, não é? David. Ok, eu só queria que passasse o microfone ao pastor, porque tenho agora uma pergunta para o pastor aqui, para já acabar aqui com este O pastor podcast. nunca se escapa. O pastor não se escapa, ele não pode escapar. Então, pastor, diga-me lá, um versículo da Bíblia que fala sobre motivação, ou que para si o motiva. Para mim, me motiva um versículo da Bíblia. Ok. Eu sou uma pessoa que apaixonada pela presença de Deus e pela unção de Deus. Então, para mim, quando eu tenho alguma coisa difícil para fazer, um dos versículos que eu agora me estou a lembrar, mas que há vários,
é que Deus diz que Ele renova as minhas forças. Não Eu é? tenho um versículo, por acaso, também. Eu também Me motiva tenho. bastante. Sou mais que vencedor. Olha, o meu é: se Deus está comigo, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem Se será Deus contra é por nós? Pronto, neste caso para mim. E pastor, já agora, o que é que vocês queriam dizer para casa para as pessoas que estão desmotivadas? Todas essas pessoas que às vezes não conseguem terem automotivação ou ter aquela motivação interior, o que é que têm para dizer? Para mim, posso dar a receita que funciona para mim, que é, na medida em que eu me aproximo de Deus, vou encontrar sempre recursos fantásticos, motivação fantástica, força fantástica sempre, e renovação sempre com uma grande determinação que Deus põe no meu coração para alcançar os objetivos a que me proponho. A pastora? Eu iria já dizer uma coisa que me estava aqui a vir à mente, que é assim, muito provavelmente na fase, e não só na fase da vida de jovens, adolescentes, em que se calhar alguns de vocês se encontram, ainda não sabem muito bem o que é que realmente querem e o que é realmente importante na vida. O que é que realmente é importante, o que é que realmente querem. Às vezes os adultos também não sabem, não é? As pessoas que já são muito adultas e que pensam que sabem tudo, às vezes também não sabem o que é que querem da vida e por isso é que andam assim um bocadinho perdidas. Mas aquilo que eu iria dizer é, se tu não sabes mesmo o que é que tu queres mesmo, faz aquilo que está à tua mão fazer. Aquilo que se te oferece fazer, que seja útil e produtivo para ti e para os outros. Porque se tu escolheres alguma coisa que é útil para ti e para os outros, que faz bem aos outros e que faz bem a ti, então já estás a fazer alguma coisa de útil no caminho da tua motivação e de encontrares aquilo que realmente é importante para ti, que tu queres mesmo fazer. Aquilo que é, neste momento, tu estás a fazer é o que é estudar e não te apetece porque ainda não sabes o que é que tu queres realmente ser, seguir e desenvolver profissionalmente. Se estás na igreja e tens alguma coisa a fazer, mas não sabes muito bem o que é, não interessa. Se não sabes o futuro, sabes o presente. E então, no presente, empenha-te a 100% naquilo que fazes. Dá o máximo naquilo que fazes. Porque quando deres o máximo naquilo que fazes, em tudo aquilo que tu fazes, vais encontrar a motivação certa e vais encontrar o caminho certo. Okay. Bem, então vamos terminar por aqui. Hoje foi um mini podcast, porque nós não recebemos muitas queixas do tempo, mas percebemos que era muito tempo demais talvez para um podcast ser 1 hora, e até para mim que sou eu que vou trabalhar agora. Por isso, terminamos agora com os nossos pastores. Muito obrigado, pastor e pastor, por terem dado esta motivação de nós estarmos aqui até às 11h30, acho eu, 11h40. Agora estou com o cronómetro. Pronto, 11h30, 11h40 da noite aqui a fazer 11h34. isto para vocês. Por isso, eu e o David já vamos nos despedir e até já. Olá, então, nós estamos agora aqui juntos de novo para fazer o final do vídeo. Espero que tenham gostado deste novo podcast. Eu, na verdade, eu acho que adorei mesmo. Acho que foi um tema muito bom, trazido pela pastora. Espero que gostem também do vídeo. Por isso, deixem like. Subscrevam o canal, deixem like e quero ver aqui as pessoas a meterem o sininho e a comentar. Senão vou ficar triste com vocês. Por isso, aí em casa, não se esqueçam, no domingo, no dia seguinte já, 10 horas da manhã, não se esqueçam, não percam no CCVA de Moscavide, porque vai ser muito interessante e vai ser uma grande pregação e vocês todos vão gostar aí em casa. Por isso, não se esqueçam também de subscrever o canal do CCVA, que vai estar no link da descrição, mas o nosso também. Não se esqueçam também de partilhar todos estes vídeos que nós estamos a pôr para vocês. E David, acaba aí. Então, muito obrigado por todos. Espero que tenham uma boa tarde e Deus convosco. Até já, pessoal. Até já!